Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do programa de extensão do Reforço Escolar. Meu nome é Lucas Lima, sou aluno de Medicina Veterinária da Universidade de São Judas. Eu estou no 8º semestre e para esse programa de extensão a gente tem a coordenação da professora Cíntia Pittini. Vou continuar nessa pegada de saúde e bem-estar, como no outro vídeo. Hoje eu vou falar de sistema respiratório. Quando a gente pensa em sistema respiratório, às vezes pode vir na nossa cabeça: tudo no nosso corpo respira? E a resposta é sim, as nossas células respiram. Só que para a gente conseguir respirar, a gente precisa de energia. Então, pegando o gancho do sistema digestório, a gente precisa dos alimentos, os alimentos são transformados em energia, e essa transformação química, que vai ser energia, é chamada de respiração celular. Então a respiração celular ela só pode acontecer se o oxigênio chegar até as células. Sem oxigênio nosso corpo não funciona. É impossível sobreviver sem oxigênio. Tá, e para onde vai o ar? Assim que a gente respira o ar, o primeiro contato dele é com o nosso nariz. Depois do nariz, vai passar para a faringe, depois para a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e finalmente chega nos alvéolos, que é onde a gente vai ter um processo chamado de hematose. É a hematose que a gente vai ter a troca gasosa entre gás carbônico e oxigênio. Esses são os órgãos do sistema respiratório que vão capturar o oxigênio do ar e vão levar até o sangue por meio de um processo que também se chama de respiração pulmonar. As primeiras estruturas a ter contato são as narinas e fossas nasais, e dentro das cavidades do nariz a gente tem um tecido que é cheio de cílio, né? O nariz ele é forrado por esse tecido cheio de cílio, que é coberto por muco. São os locais de entrada e saída do ar, então quando a gente inspira, passa pelas narinas, e quando a gente expira também. Nas narinas a gente tem o aquecimento desse ar, a umidificação e principal importância das narinas é a filtração primária do ar. Então todos os agentes que poderiam causar alguma doença no nosso sistema respiratório podem ficar presos ali por causa dos cílios. A gente tem muitos cílios, né, dentro das narinas, e eles fazem a filtração. Depois das narinas, ele vai desembocar em um tubo que a gente chama de faringe. Se a gente lembra do sistema digestório, a faringe ela é uma estrutura em comum entre esses dois sistemas. No sistema digestório, ela vai ter o contato com o alimento que é o bolo alimentar. E já no sistema respiratório, vai entrar em contato com o ar. Depois da faringe, a gente tem uma outra estrutura que é um pouco mais curta, o cano também, um tubo, que se chama laringe. Na laringe, a gente tem duas estruturas que são super importantes, que é a epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa que vai ser bloqueio para que o alimento não passe para o sistema respiratório e siga para o sistema digestório, e as pregas vocais, que é onde a gente tem a produção do som durante a passagem do ar. Então, dependendo da oscilação do ar, a gente emite um som e essa parte responsável fica na laringe também. Depois da laringe, a gente tem um outro tubo que é formado por anéis cartilaginosos, que é a traqueia. Na traqueia a gente também tem um epitélio que é ciliado, com glândulas que produzem um muco. Todas as impurezas do ar, depois de serem filtradas já na narina, elas vão passar por mais uma filtração que vai ser na traqueia. As impurezas elas vão ficar presas no muco e os cílios vão começar a se movimentar para remover esse muco sujo do nosso organismo. Então ele vai em direção à faringe. Da laringe, o ar vai passar para a traqueia, e da traqueia a gente tem uma bifurcação, né, uma divisão em dois, que já são os brônquios. Quando a gente fala de brônquios, a gente acaba falando de bronquíolos também. Os brônquios eles são duas ramificações da final da traqueia, ou seja, lá no finalzinho da traqueia a gente tem aquela divisão, então começam os brônquios, e são os brônquios que vão penetrar dentro dos pulmões. Os bronquíolos são as ramificações do brônquio, então eles são partes bem menorzinhas que terminam nos alvéolos pulmonares, e ambos apresentam a mesma constituição da traqueia. Então, tanto os brônquios quanto os bronquíolos também possuem anéis cartilaginosos como estrutura.
Quando a gente chega nos alvéolos pulmonares, a gente percebe que são estruturas, né, que são bolsas cheias de ar, que são extremamente vascularizadas. E é aí que entra o processo de hematose. É porque nos alvéolos vai acontecer a troca do gás carbônico das nossas atividades do corpo pelo oxigênio que foi capturado no meio ambiente. Então, essa troca é chamada de hematose. Quando a gente fala de troca gasosa, é porque o nosso organismo, se a gente for pensar no carro, precisa do combustível, que seja a gasolina. Vai fazer o movimento do carro, só que vai soltar metabólitos, né? E a mesma coisa acontece com o nosso organismo. A gente utiliza essa energia, só que ela produz também coisas que o nosso corpo não necessita, que no caso é o gás carbônico. Então vai acontecer essa troca gasosa para renovar o ar e dar oxigênio para que tenha um funcionamento correto do nosso organismo. Nos alvéolos pulmonares, esse oxigênio da troca gasosa ele vai entrar no sangue e ele vai se combinar com a hemoglobina, que é uma proteína que é presente nas hemácias. Então, nos tecidos, a oxihemoglobina, né, que é a hemoglobina rica em oxigênio, vai perder o oxigênio dela, que vai sair do sangue e vai entrar nas células dos outros órgãos, dos outros sistemas. O gás carbônico ele vai sair da célula e vai passar no sangue. E aí ocorre o processo de filtração, chega nos alvéolos e a gente expele pela narina o ar rico em gás carbônico. O diafragma e os músculos intercostais. Eles são extremamente importantes para o nosso processo de respiração. A entrada e a saída de ar nos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar. A pressão intrapulmonar é a pressão dentro dos nossos pulmões. E ela é criada pela ação desses músculos respiratórios, são os músculos intercostais e o diafragma. O ar ele vai se movimentar do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, no caso, o local de maior pressão seria o meio externo, que é o ambiente onde a gente está, e o local de menor pressão é o nosso pulmão. O ar ele vai entrar e sair do pulmão em razão da contração ou do relaxamento do diafragma. É o diafragma que vai coordenar o nosso movimento respiratório. E esse músculo, ele separa a nossa caixa torácica, a nossa caixa torácica, e abaixo dele a gente tem o abdômen. Para a gente conseguir entender a dinâmica da respiração, né, da inspiração e da expiração, a gente pode fazer o teste em casa mesmo. Na inspiração, a gente tem uma contração dos músculos intercostais e do diafragma. Então, quando a gente puxa o ar até o máximo, a gente vai sentir que está tudo se contraindo, né? A gente está fazendo uma força para conseguir puxar o ar. Então, a gente vai ter um aumento da caixa torácica quando esse ar entra dentro do nosso corpo, ou seja, o estufamento do nosso peito. E isso acontece porque a gente tem uma diminuição da pressão intrapulmonar. Ou seja, quando a gente tem a contração do diafragma, a gente diminui a pressão dentro do pulmão. Então, o ar do meio ambiente que tem uma pressão maior vai conseguir entrar dentro do nosso corpo. Já na expiração, a gente tem o relaxamento do nosso a gente vai ter uma diminuição do nosso volume da caixa torácica, ou seja, nosso peito vai desinchado, vai ficar menor. Esse aumento vai conseguir ar rico em gás carbônico do nosso corpo. E aí a gente chega nos pulmões. Os pulmões de uma forma de pirâmide que são localizados dentro da caixa torácica junto com o coração, revestidos externamente. A pleura ela é dividida em duas, né? Uma membrana transparente e ela é bem fininha. Nessas divisões a gente tem a pleura interna, que é a visceral, que ela vai estar interligada, né? Ela vai estar ligada na superfície do pulmão, e a pleura externa, a pleura parietal. A pleura parietal ela está ligada na parede da caixa torácica, ou seja, ela está em contato direto com a estrutura óssea que
que vai proteger os nossos pulmões e o nosso coração. Os pulmões humanos, eles são divididos em segmentos, e esses segmentos eles são chamados de lobos. Nos dois pulmões eles se diferem, né? O nosso pulmão direito ele possui 3 lobos, enquanto o esquerdo possui apenas 2. Mas a divisão é praticamente a mesma. No pulmão esquerdo, como tem nessa foto, nesse slide, a gente tem o ápice, né, que é a pirâmide do nosso órgão, o lobo superior, que está próximo ao ápice, e o lobo inferior, que está ao contrário. E a gente tem essa linha que divide os lobos, que ela é chamada de fissura oblíqua. E quando a gente olha para a parte mais interna do pulmão, a gente consegue ver a pleura parietal. O pulmão direito ele vai ser um pouco mais espesso, ou seja, ele vai ser mais grosso do que o pulmão esquerdo, e ele vai ser mais largo também. E ele é um pouco mais curto porque o diafragma ele sobe um pouquinho do lado direito do pulmão, porque lá a gente tem que acomodar o fígado. Então o fígado ele fica bem juntinho do diafragma, na divisão entre o abdômen e a caixa torácica. O pulmão esquerdo ele tem uma parte mais côncava, né? Ele mais arredondado na parte dele, porque a gente tem a inserção do coração ali, então o coração vai ficar mais grudado do lado esquerdo do pulmão do nosso lado esquerdo. Na base de cada pulmão a gente vai encontrar o diafragma, né, que ele é presente apenas nos mamíferos, e ele é uma estrutura que vai separar o tórax do abdômen. Então ele vai promover, juntamente com os músculos intercostais, os movimentos respiratórios. Só que ele só promove os movimentos respiratórios graças ao nervo frênico, que é uma estrutura que fica logo acima do estômago e vai controlar os movimentos do diafragma. E o nervo frênico, ele obedece o sistema nervoso. Então é por um impulso nervoso que a gente vai ter o controle do diafragma. Então a gente não tem aquela necessidade de ficar pensando, nossa, eu tenho que respirar agora, eu vou inspirar, eu vou expirar. Não, isso é tudo controlado de uma forma que não necessite da nossa vontade, né? O nosso corpo ele vai fazer todas as manutenções necessárias para que tenha vida. Então, isso que eu vou explicar no próximo vídeo, que vai ser sobre o sistema nervoso. Nos pulmões, a gente também tem um espaço intermediário entre essas pleuras. Né? A gente tem um espaço que é bem pequenininho, um espaço reduzido, que ele vai ser ocupado por um líquido que ele é lubrificante. Esse líquido lubrificante serve para que essas pleuras, tanto a parietal e a visceral, ela não fiquem em atrito constante, porque o atrito constante é lesar a capacidade protetiva do pulmão. Então, quando a gente reduz o atrito, a gente tem uma funcionalidade respiratória muito melhor. Então, durante os movimentos respiratórios, essas pleuras vão se deslizar. Então, é aí que o líquido diminui o atrito. Nessa imagem do lado, a gente tem um resumo mais ou menos de como são as estruturas pulmonares, né? A pleura ela é uma membrana que vai recobrir ambos os pulmões. A gente tem os músculos e as costelas da caixa torácica. Aí a gente tem essa forma mais em forma de elipse, né, que é a costela, que ilustra a nossa costela. E a gente tem as camadas da pleura nessa forma, que é a visceral e a parietal. E nesse canalículo, né, que é como se fosse um caninho bem fininho no meio entre as pleuras, a gente tem o espaço pleural, que é rico com esse líquido, que vai fazer o deslizamento entre elas. Quando a gente termina o pulmão, quer dizer que a gente acabou já o sistema respiratório. Mas aí a gente pensa, o nosso sistema respiratório adoece? Sim, o nosso sistema respiratório ele vai adoecer, como todas as outras partes do nosso organismo. O sistema respiratório é, se não o mais importante, é um dos mais importantes do nosso organismo. Então as patologias do sistema respiratório, né, só para explicar de uma forma mais didática, patologia, que vem do grego patos, que significa doença, e logia, estudo, que nada mais é que estudo das doenças, aqui a gente vai ver algumas patologias que mais afetam o sistema respiratório, que no caso é enfisema pulmonar, que é quando o nosso pulmão ele vai perder a função de elasticidade.
Então ele vai ser um pulmão pequenininho sempre, a gente vai tentar respirar e ele não vai expandir e desse jeito ele também não transfere o gás oxigênio de uma forma correta pelo processo de hematose. Então a gente vai ter a questão dos alvéolos e isso acontece principalmente em pessoas fumantes, né, por causa do tabagismo. Além das toxinas presentes no cigarro, a excessiva dilatação, né, que é quando se traga o cigarro, a gente expande demais o nosso pulmão, a gente perde elasticidade. E outra doença, a asma, que ela é uma doença inflamatória crônica, né? Doenças crônicas são doenças que a gente tem um tratamento prolongado durante a vida, é uma doença que a gente vai para sempre com ela. Ela resulta, né, na redução ou até mesmo na obstrução do fluxo de ar. A gente vai ter, por causa de um processo inflamatório, a gente vai ter um aumento das vias aéreas, a gente vai ter uma produção muito grande de muco, né, que é essa hiperprodução, e uma contração da musculatura. Ou seja, a gente vai ter o muco, que é para tentar proteger o nosso organismo, né, que é para expelir impurezas que o nosso corpo acha que tem, e a gente vai ter uma contração da musculatura excessiva, ou seja, a gente não vai conseguir respirar direito. O ar ele não vai ser captado de uma forma tão boa e transmitido para o nosso organismo. E além de tudo, pode causar um edema da mucosa brônquica. Quando a gente fala edema, quer dizer acúmulo de água. Então a gente vai ter acúmulo de água dentro do nosso brônquio. E a água ela não é boa para o nosso sistema respiratório. A água ela dificulta a passagem do oxigênio, uma vez que o oxigênio não é solúvel na água. O que é solúvel em água, dos gases, é o gás carbônico, ele adora água. Então, quando a gente tem água dentro da mucosa brônquica, a gente não consegue fazer as trocas gasosas. Então, o processo de hematose ele é falho, ele não funciona. Outra doença é o edema pulmonar, que é quase a mesma coisa, né? A gente tem o acúmulo de líquido dentro do pulmão e isso é uma grave insuficiência respiratória, porque a gente tenta expandir o nosso pulmão, só que a gente não consegue, porque a gente tem líquido dentro dele. E esse líquido vai dificultar também a hematose, porque, como eu disse, o gás carbônico gosta da água, ele vai ficar ali dentro do nosso organismo, o oxigênio vai tentar passar pela água e não consegue. As poucas partículas do oxigênio que passam são distribuídas por corpo, mas a gente vai ficar deficiente em oxigênio e pode levar à morte. E tem a bronquite, né? A bronquite é uma inflamação. Todas as doenças que terminam com it, né, significa, né, inflamação. Sinusite, que é a inflamação dos sinos. Rinite, que é uma inflamação de origem alérgica. Então, a bronquite ela é uma inflamação das respiratórias e muitas vezes ela está associada a uma infecção viral bacteriana. No caso da bacteriana, a gente tem uma infecção que é aguda, né? Ela acontece de uma hora para outra, muito rápida, e ela tem um tratamento. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.